Fala galera, novamente aqui, eu com meu amigo Léo, para entrevistar um cara incrível. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para vocês o like, vou pedir para vocês compartilhar com a galera. Passa naquele grupo no WhatsApp dos seus amigos, aqueles cara cachorreiro. E também, eu vou pedir para vocês comentar aí, né, cara? Comenta aí, faz pergunta, vai ser um vídeo de perguntas aí bacana. Cara, a gente vai ter hoje uma resenha, cara, com uma pessoa. E simplesmente ele moldou uma raça, ele vai contar a história para nós, de uma raça nacional que ela é incrível, cara. Muito legal, muito bacana. E é o seu Ivanor, né, seu Ivanor? Boa noite, seu Ivanor. Nós estamos gravando à noite. Boa noite, seu Ivanor. Primeiro, queria dizer que estou muito feliz e agradecido por o senhor estar aqui, nos prestigiando aí com a sua presença aqui. E, né, já para começar, com meu amigo Léo aí, do Raças do Brasil, que logo mais, de tanto eu assistir, vai fazer o canal dele lá, trazendo uns conteúdos muito legais, conteúdo que tá precisando aí para a sinofilia brasileira. Não é não, Léo? Tudo bom, cara? Esse é o plano, Pablo. Certinho. Boa noite, galera. Boa noite, seu Ivanor. Eu estava com ele ali nos bastidores, que já havíamos conversado algumas vezes por mensagem, mas é uma satisfação agora estar conversando aqui por vídeo chamada, né? Mas é uma honra aí. Valeu, Pablão. Valeu, seu Ivanor. Obrigado. O prazer é meu participar aí com vocês. Ivanor, o Léo estava comentando comigo, eu já conversei com uma outra pessoa também que estava na criação, que o senhor é da época antes ainda do Bulldog Campeiro, né? O senhor pode contar um pouquinho aí dessa época de desbravamento dos famosos Bordoga, como os Bordogas eram e o que o senhor hoje vislumbra para os Bulldogs serranos? Então, eu convivo, posso dizer que eu convivo com os bordogas, por assim dizer, desde a minha infância, né? Meu pai era tropeiro, então ele usava esses cães para trabalhar. E eu me acostumei a conviver com eles, meus irmãos mais velhos também. Meu pai, infelizmente, faleceu muito jovem ainda, então a gente perdeu um pouco o contato, mas assim, sempre tendo conhecimento de como eram esses cães, como eles trabalhavam, e depois aí com o reconhecimento do campeiro, acabei recolhendo alguns cães aqui na região, né, eu e outros criadores aqui de Erechim, e, e acabamos começando a criar. Posteriormente, assim, nós fizemos o registro inicial na CBKC, e numa dessas ocasiões o Pedro Dantas, né, que ele era presidente do Kennel de Caxias, que a gente faz parte, e ele visitou aqui a nossa cidade e daí viu os cães que tinham aqui. Aí, um tempo depois, veio essa questão de registrar o Bulldog Serrano, isso foi lá em 2009 ainda, né? Naquela época, seu Ivanor, porque algumas pessoas até perguntaram, né? E como que o Ralph, né, que é o patrono do Bulldog Campeiro, estava nessa história do Campeiro do Serrano? Porque até então, a gente comentou antes, o Bordoga ele não era uma raça, era um tipo, e dentro desse tipo existiam vários perfis de cães, vamos dizer assim, né? Como é que foi esse processo da primeira seleção lá com o Ralph, do reconhecimento do campeiro, até chegar no momento que vocês viram, não, tem dois perfis que merecem ser raças distintas? Na verdade, o Bulldog Campeiro, ele teve uma opção, a opção foi por um cão do tipo mais pesado, talvez, né? E aí, na nossa região aqui, sempre existiram muitos cães do tipo Bordoga, né? Então, o pessoal, até hoje, assim, o pessoal acabou, pelo campeiro ter sido reconhecido antes, a maioria das pessoas, mesmo os cães sem registro, os cães que não são tão típicos, o pessoal acaba chamando de Bulldog Campeiro. E aí, lá em 2009, o que aconteceu? O Sérgio, que era presidente da CBKC, ele foi julgar uma especializada de Bulldog Campeiro lá na Bahia. E aí ele considerou que os cães estavam um pouco fora daquele tipo de cão que inicialmente eles viram lá no Ralph, né? E que descendiam daquele perfil histórico que se tinha do campeiro, né? E aí, conversando com o Pedro Dantas, eles comentaram sobre isso, e o Pedro
comentou que tinha visto cães aqui na minha cidade, os cães que eu tinha e que outros criadores aqui tinham, o Rodrigo, o Ricardo também, a gente criava naquela época. E aí eles sugeriram que fosse feito um padrão de raça, né, reunido o material e descrever esses cães para ver se haveria a possibilidade aí de identificar como uma raça distinta do campeiro, né? Isso se deu em que ano, mais ou menos, seu? Isso foi em 2009. O Serrano ele foi reconhecido pela CBKC como raça nacional, né, não reconhecida pela FC, em agosto de 2009. Nós iniciamos o processo no início de 2009. Foi um processo bem rápido até, né, porque a gente conseguiu reunir material. O Pedro ajudou muito nesse processo, né? O Pedro é juiz das raças nacionais, era presidente do Quênio de Caxias, e tinha um contato muito forte com o pessoal lá da direção da CBKC. Então isso facilitou esse processo todo, né? O Pedro também ele foi influente no período ali de reconhecimento do anterior, né, em 2001, do campeiro, do ovelheiro gaúcho e do próprio veadeiro pampiano. Ivanor, fala uma coisa para nós, é que eu tenho uma, uma dúvida assim duvidosa. Por que Serrano? Bom, porque Aliás, o que Serrano... levou o senhor, isso aí todo mundo deve fazer, mas o que levou o senhor a escolher Serrano? Bom, durante esse processo de identificação dos cães, de identificar um perfil que se distinguisse do campeiro, que fosse possível estabelecer esse perfil como raça, porque não pode também você pegar e eleger um cachorro, um perfil de cachorro, um biotipo que não seja possível de se manter, né? Então, se identificou que esses cães tinham uma ocorrência natural nas cidades da Serra, entende? Apesar do Bulldog campeiro também ter surgido muito na Serra, porque o Rio Grande do Sul tem essa divisão, né? Tem o Pampa lá, a região dos campos, né? E tem os campos de cima da serra e tem a região serrana. Então, como esses cães, eles, a princípio, assim, no caso da minha região, principalmente, é uma região de serra, e que os tropeiros, eles usavam o Bordoga na época para conduzir o gado, então subia morro, descia morro, e talvez isso tenha influenciado no tipo dos cães, então se optou por Bulldog serrano. Naquela época que começou o reconhecimento, seu Ivanor, até então, assim, ambos os perfis, até você falou da exposição julgada lá na Bahia, dentro de uma mesma ninhada, às vezes podiam nascer cães mais puxados para um perfil, para um campeiro, dentro mesmo irmãos, assim, e outros puxados para um serrano, né? Como que funcionava isso? Estava sendo um resgate dos cães dos bordogas. Na verdade, assim, o campeiro ele foi reconhecido lá em 2001, mas no período posterior ao reconhecimento, não se tinha muitos cães típicos, né? Era mais difícil do que hoje em dia você encontra cães que se encaixam mais, são mais adequados ao padrão. Na época era difícil ter cães assim extremamente típicos, né? O próprio Ralph tinha um pouco de dificuldade nisso porque tinha pouco material. Hoje em dia é muito mais fácil tomar conhecimento e encontrar cães se houvesse. Na época não tinha as redes sociais, não tinha internet, então era mais difícil. Você via o cão se você passasse pela casa do proprietário e enxergasse o cachorro. Então ali começaram a surgir, havia cães remanescentes aí espalhados pelo estado. E só que o que aconteceu nessa época? Eu acho que houve uma busca de se considerar assim, quanto mais abudogado, melhor era o campeiro, né? Eu acho que essa distorção de percepção contribuiu para isso. No início, assim, os cães não tinham, o rabo torto não era assim tão comum, né? O pessoal cortava muito o rabo, os cães não eram tão abudogados, então, tanto que o Ralph, em algumas linhagens dele, ele usou o Bulldog inglês, ele usou, acho, um ou dois cães só, e depois foi diluindo esses cães, mas ele usou para conseguir aproveitar um número maior de cães, ele acabou cruzando algumas fêmeas com o Bulldog inglês, né, para recuperar um pouco deixar os cães mais abudogados, e por muito tempo se buscou isso, e eu acho que um pouco se distorceu, né? Então, assim, não se preocupava muito com aprumos, com questões físicas, a saúde dos cachorros, e sim com volume, né? Cães cada vez mais volumosos. Eu acho que foi aí que
que o Sérgio Castro, que era o presidente da CBKC na época, viu essa necessidade de talvez, para não deixar se desvalorizar esses cães que eram mais parecidos com o perfil inicial, e reconhecer como raça. Muito, muito bacana. E aí, como é que o senhor chegou no padrão do Bulldog Campeiro hoje? Que deve ter mudado um pouco, mas assim, porque eu ouvi de uma pessoa que estava lá também no começo, que é o Cássio, né? Ele falou que, para mim, não sei se o senhor conhece o Cássio, ele falou para mim, cara, o Bulldog Campeiro hoje o Bulldog Serrano hoje é um Bulldog Campeiro do primeiro padrão, bem próximo ao primeiro padrão, muito mais próximo que o próprio Bulldog Campeiro. E ele disse, inclusive, mais, o Bulldog Serrano é o Bulldog Campeiro que trabalhava, que hoje ainda trabalha. O senhor pode explicar para nós um pouco a chegada do padrão? Bom, para estabelecer o padrão, aí o que a gente fez? Eu e o Pedro, a gente reuniu os cães e nós tiramos medidas deles, né? Medimos todos os cães e aí buscamos o perfil, digamos assim, é difícil de você analisar pelo físico do cachorro só se ele é apto ou não para o trabalho, né? Porque cachorro tem toda essa questão da índole dele, da vontade dele trabalhar. Mas o que a gente procurou fazer? Minimizar aquelas características que limitariam a execução de um trabalho bem feito. Então, a gente pegou assim, qual é o perfil de cachorro que trabalha melhor? O que faz ele fisicamente, ou assim, porque se a gente for pensar assim, o Bulldog ele é um cachorro que ele tem muitas características que não seriam ideais para o trabalho, né? O próprio focinho, atividade física. Então, ele tem algumas limitações, por ser mais encorpado. Então, ele tem essas limitações que já são naturais. Mas até que ponto ele pode ser um bulldog, mas, ao mesmo tempo, conseguir exercer uma função, né? Então, o cachorro ele não pode ser muito leve, ele tem que ser, porque ele usa o peso no caso, usava o peso para dominar o boi, então ele precisava ter essa questão, ele tem que ter um certo tamanho, né? Não pode ser muito leve, tem que ter uma mordedura adequada, né? E ao mesmo tempo tem que se locomover bem. Então a gente elegeu o tipo físico ideal e em cima disso a gente trabalhou com o padrão, adequando para procurar aquela coisa de adequar os cães, então com a criação adequar os cães ao padrão e não adequar o padrão aos cães que se tinha. Show de bola, até isso que eu ia perguntar uma coisa, não sei se esse é um tema meio polêmico, coisa depois eu falo corta. Mas e como é que foi recebido lá na época? Assim, eu acompanhava alguma coisa que deu polêmica, né? Na época foi bem complicado, assim, porque nós não anunciamos que a gente estava em processo de reconhecimento de uma outra raça. Então, muita gente encarou como uma cisão, né? Uma cisão. Na época já se discutia muito essa questão da funcionalidade do Bulldog Campeiro, do rumo que estava tomando a raça. E aqui também eu quero deixar claro que assim, isso não é uma crítica ao Bulldog Campeiro, tá? Não quer dizer que é uma raça que não tem serventia. Eu crio ainda Bulldogs Campeiros, né? Até porque a gente tem que, tendo as duas raças, é mais fácil de perceber as diferenças. Mas o que acontece? Nós queríamos um cão mais apto ao trabalho. E a gente achava que tinha esse tipo de cão e que ele estava perdendo espaço dentro do Bulldog Campeiro. E aí a gente aproveitou também para tentar tornar esse cão também desejável como cão de guarda, né? Então, dentro do padrão, foi estabelecido um teste de temperamento, né, para a raça. E, na época, o pessoal do Bulldog Campeiro ficou doido, né? O pessoal não aceitou muito bem. Eles acharam, assim, muita gente comentou até, assim, dizendo, Bulldog Campeiro fora do padrão vai virar serrano, né? Mas, enfim, o próprio Ralph entendeu bem essa situação, né? O Ralph entendeu bem. Conversei com ele várias vezes depois disso e ele concordou com essa questão de poder existir essa diferença, né? E hoje se mantém. A criação do Bulldog Serrano ela não evoluiu, não se popularizou a raça, como é normal em cães assim que são mais destinados ao trabalho, né? Eles acabam não sendo tão populares, mas existem bons cães. Agora a gente está num processo de revitalização da raça com o apoio da CBKC, inclusive.
E eu espero, acredito que nos próximos anos a gente vai tornar a raça mais conhecida e reconhecida. Uma dúvida que chegou bastante ali para mim, até não sei se o senhor já quer entrar, mas como a gente já colocou nesse assunto, né, do Bulldog serrano, mais adicionando características com aptidão para o trabalho, se a gente fosse listar, seu valor, assim, os principais pontos, porque até hoje o pessoal bate o olho assim, e fala, isso aqui é campeiro, é serrano, isso aqui quais são as principais coisas que você olha e fala assim, não, essas são as características que mais diferenciam as duas linhagens, as duas raças atualmente? O que acontece é que, assim, as duas raças, o campeiro, principalmente, ele tem ainda cães de vários perfis, assim, uma variação grande dentro da raça ainda. Então, assim, o pessoal diz, o serrano é mais leve que o campeiro. Olha, tem campeiro que é mais leve que os serranos, né? Tem campeiro que acaba sendo mais leve que o serrano. O que distinguiria mais? O serrano, ele acaba sendo um cão um pouco mais comprido do que o bulldog campeiro. O campeiro é um cachorro mais quadrado, né? O serrano já tem uma tendência a ser mais longo, né? Ter o tórax mais alongado. Ele tem proporcionalmente a quantidade de rugas é muito menor, né? A gente não. Então, assim, enquanto o campeiro se assemelha talvez um pouco mais ao old, ao EB, o campeiro, o serrano, ele tem, ele não vou dizer que ele, algumas pessoas dizem que ele se assemelha um pouco com o boxer, mas é totalmente diferente. O boxer é outro perfil de cachorro, né? O serrano, ele mantém a linha ascendente para garupa, ele é um cachorro perto do chão, ele é um cachorro encorpado, e assim, o principal é a capacidade física dele. Ele é um cachorro bem mais agitado que o campeiro. Quanto ao temperamento, seu Ivanor? O comportamento deles em relação às pessoas da família, eles são muito parecidos. Todo bulldog tem um pouco disso. O bulldog inglês mesmo, ele tem o comportamento dele é muito, eu considero muito parecido com o campeiro, com o serrano, só ele tem uma condição física que não permite que ele faça talvez as mesmas coisas. Então, é um cachorro bem apegado, é um cachorro que é bem tolerante com criança, sabe? Eles são comportados, né? A diferença é assim, o serrano, aí a nossa intenção é que ele seja um cachorro mais alerta, né? Um cachorro com uma capacidade de guarda melhor, né? E com o tempo a gente pretende até aperfeiçoar isso, né? E, e é um cachorro que tem uma condição física melhor. Ele, por exemplo, é um cachorro que suporta menos ser deixado fechado, ser deixado sozinho, porque ele vai gastar a energia que ele tem. Então, é um bulldog talvez com um comportamento de cães, quase cães pastores, que são muito mais agitados. Puta merda, aí era isso que eu queria saber, se ele era meio bonachão, se ele era mais, né, com mais vitalidade. Pô, legal. E aí, quais são os próximos passos da raça, seu Ivanor? Bom, no mês de março, o Ricardo Simões, da CBKC, ele me procurou, e aí, a partir dali, eles manifestaram interesse em estimular, né, a criação das raças nacionais. Depois, e aí eles colocaram algumas condições que agora, mais recentemente, foram estendidas às demais raças nacionais. Então, assim, a gente vai... o que aconteceu com o serrano? Muita gente que tem cachorro não teve interesse em seguir registrando os cachorros. Então, os cachorros perderam referência apesar do pessoal saber quem são os ancestrais, isso não está registrado em documento e os cães deixaram de ser registrados na CBKC. Então, agora, a CBKC, ela pediu para que a gente fizesse uma busca aí dos cães dos descendentes dos cães que a gente tinha e outros cães que tenham esse perfil. E aí eles botaram a condição de a gente fazer gratuitamente o registro inicial desses cães, né? Então a gente está conversando com os criadores, né? E então até o mês de outubro a gente vai fazer
resgate, digamos assim, dos serranos para torná-los, botar esses cães na criação oficial. Trazer de volta, no caso. Que legal esse movimento da CBKC, inclusive, que não é só com o Bulldog Serrano, né? Tá veadeiro pampiano, aí tá se reconhecendo outras raças, né? O veadeiro nacional, tá em vias também de reconhecimento o galgo de campanha. O Léo sabe melhor que eu até. Mas é um movimento bacana que tá fazendo, assim, de resgate do nacional, né? Do que é nosso aqui. Exato, pessoal, eu vejo que no Brasil, assim, se você vê alguns países que são do tamanho de um estado brasileiro, menor do que a maioria dos estados do Brasil, eles têm 4, 5 raças reconhecidas junto à FCI, né? E o Brasil tem uma variedade tão grande, tem tanta gente boa aí trabalhando na seleção de cachorro, eu acho que é possível ter esse reconhecimento, ao menos dentro do país, então nem que seja mantém essas raças no grupo 11 aí, nas raças não reconhecidas, mas eu acho que é um patrimônio nacional, isso tem que ser valorizado, né? E até estimular o pessoal a manter essas raças, né? Apesar de, por exemplo, o galgo ter passado por um processo aí de uma certa perseguição em função do pessoal tentando, considerando que as corridas de galgo que o pessoal fazia muito eram maus tratos. Eu acredito que o pessoal vai acabar se adaptando e vai conseguir tornar esses cães mais uma raça nacional reconhecida, porque ela tem muitas distinções em relação às outras raças que têm o mesmo tipo físico, né? Puta, que legal, viu? Assim, porque eu sou um entusiasta das raças nacionais, a gente está fazendo uma série, eu estou fazendo junto com o Léo, inclusive, uma série sobre as raças nacionais e tal, e esse movimento de redescobrimento, ele é muito legal, cara, assim, valorização, né, das raças. E já aproveitar que está nesse momento aqui, agradecer o senhor por ter feito lá atrás, esse movimento da criação do Bulldog Serrano, que também é uma joia, né, cara? Mais uma joia aí da sinofilia nacional, cara. Não sei se eu vou interpelar você ali, cara, mas é uma coisa que eu queria falar também. Eu acho sensacional esse movimento mesmo de resgate, né? E até uma curiosidade que eu tenho, porque eu acho que uma das coisas principais para uma raça é ter uma pessoa que está ali contribuindo para fazer a frente delas, né? O Pedro Dantas, e hoje o dog brasileiro e o Pedro Dantas caminham lado a lado, né? Não sei o outro, foi assim com o Ralph lá no começo, reconhecimento do campeiro. Hoje, como é que está, Silvano? O senhor que está encabeçando esse projeto, pra quem tem, às vezes, aqui, está acompanhando, eu tenho um cachorro, queria avaliar se ele se enquadra no perfil do Bulldog Serrano, e eu quero tirar o pedigree inicial, quero aproveitar esse movimento, como é que está funcionando? Bom, o que a gente tem? Nós temos o pessoal pode entrar em contato comigo, né? Pode ser por e-mail, através do Facebook, Instagram, enfim. Pode entrar em contato, eu mando uma ficha, né? A CBKC nos encaminhou uma ficha com os dados, para preencher com os dados dos cães, né? E a gente encaminha para a CBKC essa ficha e aí, posteriormente, é emitido o registro desses cães. Tem tido muitos registros, Silvano? Como é que está hoje a situação? Porque eu lembro que nós conversamos e existem muitos exemplares, né? Mas nem tantos criadores. Hoje já tem criadores? O pessoal cria de forma informal, né? O pessoal cria muito de maneira informal e muita gente criou assim sem a preocupação de buscar uma seleção maior adequada ao padrão. Apesar do padrão ter sido feito em cima de um tipo de cachorro que é recorrente, assim. Então, naturalmente, os cães nascem e como são cruzados com cães que têm o mesmo perfil, eles acabam nascendo muito próximos do padrão considerado ideal. Então, assim, não se perdeu tipicidade nesse processo. O que eu tenho feito mais é contatado o pessoal que já criava, né? O pessoal que já tinha. Teve gente assim que a gente viu os cães deles, tiramos foto e tal, registramos medidas, e esse pessoal acabou nem a gente emitiu os registros iniciais e depois eles não levaram adiante. Eles têm descendentes desses cães com o mesmo perfil, mas digamos assim, não foram registrados. Então a gente tem priorizado esses cães, né? Que assim já tem gerações de uma seleção.
Mas, assim, a gente sabe que podem existir cães em outros lugares que tenham que estejam próximos do padrão. E uma coisa que as pessoas precisam entender, assim, para o cão ser considerado de uma raça, para receber um registro inicial, ele não precisa estar perfeitamente enquadrado no padrão. A aproximação, o aperfeiçoamento da seleção, ela é feita com o passar do tempo, né? O cão tem que ter algumas características, digamos assim, que não aproximem de outra raça. Por exemplo, se o cachorro tiver uma proximidade com o boxer, ele vai ter um perfil físico totalmente diferente, né? Ele vai ter o peito mais alto, ele vai ter uma linha de dorso diferente. Então, acho que percebe isso, né, no cachorro, a influência de outras raças. Então, ele tem que ter algumas características, assim, não vou dizer mínimas, mas algumas características que identifiquem ele com o processo e que indiquem que ele possa ser aproveitado e que ele possa contribuir ou com variedade genética ou com alguma característica, né, para a raça. Então vamos agora para uma pergunta polêmica e capciosa. Inserção. Tá rolando inserção, o livro tá fechado, como é que tá? Na verdade, assim, esse processo da CBKC, o que ele é? Ele, na verdade, a CBKC abriu livro aberto para todas as raças, né? Inclusive o campeiro que está em vias de reconhecimento da FCI, esse processo do pessoal poder fazer um CPR, um registro inicial desses cães que não tem registro, isso acaba deixando o livro aberto, né? Então, quer dizer, vai aumentar a quantidade de cães. No Serrano, o que acontece? Por exemplo, o campeiro teve algumas situações de inserção de outras raças, principalmente Old, né, o OIB, mas porque se buscava algumas coisas que o pessoal valorizava no campeiro que tinha lá nessas outras raças. O Serrano, assim, ele não tem raças que têm alguma qualidade que possa valorizar a criação de alguém, então é muito difícil do pessoal inserir. O que acontece mais é haver cruza entre cães com tipo de campeiro e tipo serrano. Isso certamente acontece com mais frequência. Mas a tendência sempre é o quê? O pessoal querer definir o cachorro dele como campeiro, que é um cachorro que comercialmente é mais valorizado, né? O campeiro é um cachorro que é mais comercial que o serrano. Então, assim, quem tem serrano, eles chamam de bordoga e eles são mais restritos ao tipo de cão que eles vão cruzar. Então, ele acaba se mantendo meio à margem dessas inserções. Uma outra curiosidade, Silvanor, por exemplo, como o senhor falou, né, o serrano hoje ainda não é uma marca, uma raça muito estabelecida. Mas, eventualmente, uma pessoa, puxa, eu não conhecia, tem aqui um cachorro nesse perfil, mas estava registrado como Bulldog campeiro. Eu consigo mudar o registro? Como é que funcionaria isso? É possível, inclusive, lá no início, a gente aceitava, a CBKC, desde o início lá, ela aceitava fazer a mudança do pedigree de Bulldog campeiro para Bulldog serrano. E agora você, hoje, com a questão dos livros abertos, você pode, claro, tem as questões éticas e questões de definição de raça, mas na teoria a pessoa pode fazer isso, inclusive, porque o que acontece? Geralmente, com relação ao serrano, o que se percebeu, assim, geralmente é um tipo de cão que não é tão valorizado dentro do campeiro. Então, é um cão que no campeiro o pessoal olha com desdém, né, digamos assim, como regra entre os criadores, né, porque o campeiro se valoriza um tipo de cachorro bem distinto. Então, assim, os cães que fogem um pouco daquele padrão considerado ideal hoje do campeiro, os cães são meio que desvalorizados dentro da raça. Então, o pessoal acaba de certa forma, tentando migrar para o serrano. Só que como o serrano tem essa questão do temperamento, né, as pessoas que pretendem criar o serrano, elas têm que entender isso, assim, os cães vão ser valorizados pela aptidão física para o trabalho, mas também por demonstrar essa capacidade de ser um cão de guarda, né, e até a gente está montando uma comissão do Bulldog Serrano, junto à CBKC, para ver questões de padrão, as provas de trabalho, né, a gente vai alterar, porque a gente tinha dificuldade em avaliar os cães,
Então, nós vamos passar a utilizar as provas oficiais da CBKC, né, para estimular o pessoal a trabalhar com os cães, para ver se facilita essa questão, se aprimora essa parte do cão de guarda, né? O senhor falou da comissão. Existe um clube hoje do Bulldog Serrano? Não temos um clube. Até porque a quantidade de criadores é bem pequena. Até assim, eu estou tentando convencer muita gente a registrar fixo para tentar trazer eles para a criação oficial. O pessoal produz muito cachorro, produz cachorro bom, são cachorros que vão para o trabalho, mas que eles estão fora da criação oficial. Então, a intenção é para ter um controle genealógico desses cachorros e não se valorizar esses cães e buscar daqui a pouco aprimorar mais a raça, né? Para que ao menos a raça tenha um número, uma quantidade relevante de exemplares para ter continuidade. Legal. Puto, bacana, viu, seu Ivanor? Manda aí Eu ia até perguntar, né? aí no final eu quero falar do lance do Tiberê lá. Manda aí. Eu queria até esse ponto que o senhor falou, né, Silvano? Porque eu lembro que quando a raça foi reconhecida, o padrão, até eu salvei aqui, tem uma prova de temperamento. Então, essa prova vai deixar de existir a prova específica da raça. E a ideia é que possa participar de um IGP ou de outras modalidades que já existem na CBKC para direcionar o cachorro para guarda, manter com boiadeiro, qual que é o planejado para ele? Como hoje em dia é praticamente impossível você fazer uma prova de cão boiadeiro, né, dificuldade e tal. Na nossa prova, era um teste de temperamento, assim, para mostrar um pouco da vontade do cachorro, uma aptidão para daqui a pouco ele evoluir para uma guarda mais efetiva. Só que o que acontecia? Tem a dificuldade de avaliar esses cães, né? No início a gente, vamos fazer por vídeo, né? A pessoa gravava um vídeo fazendo a prova e emitia essa certificação. O que acontece? Então, conversando com o Ricardo, CBKC, a gente chegou à conclusão de que a CBKC tem uma estrutura, tem árbitros, tem eventos que realiza, que junta todas as raças e concede os títulos conforme o cão é mais, digamos assim, tem melhor desempenho naquelas modalidades, né? Então a gente achou, são provas, inclusive, que são internacionalmente aplicadas, então acaba facilitando para quem cria ter o cachorro aprovado em uma prova de trabalho. Eu não sei se o Paulo vai perguntar já do Tiberê, mas eu só queria saber assim, como é que está o plantel? O senhor tem a criação aí ativa até hoje, né? Quantos cães Sim, mais ou menos tem? Porque parece que a galera vai ficar meio com curiosidade, como é que eu faço para ter um serrano, né? olha, eu não teria os números atuais, né? Porque com essa questão de fazer levantamento a gente ainda não concluiu. Mas, assim, aqui na minha cidade tem pelo menos 10 cães, né? Outro detalhe, assim, quem cria cachorrão de trabalho, ele não consegue, digamos assim, exercitar o cachorro, ele não consegue treinar o cachorro, manter o adestramento, quando ele tem muitos cães. Então, geralmente, qual é o perfil dos caras? Assim, tem pouco cachorro, se é um cachorro direcionado para guarda, ele vai ter 3 ou 4 cães, né? O cara que ainda usa no campo, então ele talvez tenha também essa quantidade, mas assim, ele não é um criador, ele não é alguém que tira ninhadas com frequência, que tem um plantel muito grande. Então, assim, o perfil do criador hoje é de ter 3 ou 4 cães, né? Então, o plantel é reduzido ainda, né? Agora, provavelmente vai se ampliar bastante isso, né? Tem pessoal de outras regiões. Na época, logo depois do reconhecimento, alguns cães foram enviados para a Bahia, para o Paraná, para vários outros estados, né? Então, também deve ser retomada a criação nesses locais, né? E a intenção é que a gente faça algum processo aí digamos assim, tentar estimular pessoas que têm interesse em ter cães e daqui a pouco direcionar os cães para guarda. A gente vai tentar estimular esse pessoal que tenha condições de adquirir os cães, ou que a gente possa fornecer cães para esse pessoal.
E quem quiser hoje um Bulldog serrano? Olha, quem quer hoje são poucas as ninhadas disponíveis, são esporádicas. Eu mesmo tive ninhada aqui no ano passado, né, a última. Também eu estou num processo de criação, assim, eu reduzi meu plantel porque existem leis municipais e que tornaram mais difícil você criar e comercializar cães, né? Hoje aqui na minha cidade você tem que emitir nota fiscal e o cão só pode não ser castrado se ele for vendido para outro criador. Então, assim, essas legislações locais, elas acabam dificultando bastante. E eu sempre tive um perfil de criar, assim, e vender cães mais para criadores mesmo. Eu comercializo muito poucos cães para pet ou para cães de companhia, né? Então, eu tiro ninhadas muito esporadicamente. E os outros criadores também, assim, é muito pouco. Então, assim, são ninhadas ocasionais. E quem sabe agora a gente consiga, com a criação da comissão, com alguma organização, a gente consiga formar um clube, quem sabe até mesmo, e aí sim ter um controle das ninhadas e daqui a pouco conseguir divulgar aonde é que tem filhotes à venda, cães disponíveis. Bacana. E eu cheguei ao senhor, já conheci o senhor, mas a gente é meio tímido, né? E eu cheguei ao senhor através de um amigo meu, inclusive tem vídeo dele aqui, o Tiberê, e ele tá num movimento aí e tal, então eu queria convidar todos vocês que chegaram até aqui. Esse vídeo tá saindo agora, terça-feira. Dentro em breve vai sair uma live, né? No Instagram. Nós vamos fazer todo mundo junto e vamos saber o que está acontecendo com ele. Hoje o Tiberê ele tem um plantel de bulldogs campeiros, muito bons, muito diferentes do padrão. É muito engraçado, não parece mesmo, porque são mais atléticos, mais fortes, né? E um já é GP3, tem vários BHs. E vamos ver o que ele fala aí. Vamos ver o que ele vai dizer para nós aí. Sr. Ivanor, cara, muito obrigado por essa aula que o senhor deu para nós, essa breve aula. E, puta, parabéns aí pela iniciativa e pela, assim, não ter desistido, né? Porque a gente passou por um período muito ruim aí, né? Galera, muita gente das antigas pararam, de todas as raças, né? Não tô falando. E assim, foram suprimidas pela modernidade e o senhor se manteve e espero que colha frutos aí. Obrigado. E é o que a gente espera. Na verdade, assim, é que sim, eu tenho envolvimento pessoal, assim, a questão de família mesmo com esses cachorros. E a intenção é que conseguir passar adiante isso, né? Envolver mais pessoas e o objetivo nunca foi, digamos assim, ter um retorno econômico, porque é uma ilusão, né? A gente ter, e principalmente com cães de trabalho, assim, o maior retorno é a satisfação de ter um cachorro bom e um cachorro que você realmente perceba nele todas aquelas virtudes a história do Bulldog conta desde lá de séculos atrás. Então, essa é a maior recompensa mesmo. Legal. É isso aí, Léo. Tem mais alguma coisa para falar, cara? Eu acho que seria mais isso. Agradecer aí pelo convite para estar mais uma live, mais um bate-papo aí com você, Pablo Silvanor, uma pessoa que eu admirei aí, eu acompanho a história das raças brasileiras, né? E desejar que seja um projeto de muito êxito. Tem cachorros de trabalho agora, mas eu falei com o Pablo, né? Que foi história ligada às coisas começou com um bulldog. Quando eu vi uma figurinha de bulldog, uma raça de curiosidade, então, um projeto muito êxito aí, Silvanor. Obrigado, obrigado. Obrigado, senhor Ivanor. É isso aí. Espera que logo mais vai ter uma live. Quem já assistiu, se passou a data, vai lá no Instagram, vai estar gravado lá e vocês vão ficar sabendo de umas coisas legais aí. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado.